teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos
queria pedir a vocês que todos os dias nós possamos estar nos humilhando na presença do Senhor. Que a gente esteja desistindo do nosso querer, esteja assumindo o seu querer de Deus. Porque às vezes a gente pode pensar que não é o melhor para nós, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente não entende o modo de Deus agir, mas Deus age misteriosamente. E a partir do momento que você deixa de viver o teu querer e passa a viver o querer de Deus, você passa a experimentar coisas novas e maravilhosas, bênçãos que você nunca imaginou que você teria para você. A palavra do Senhor diz para nós que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então, não adianta a gente ficar no nosso querer, que é o que a gente quer, é o que a gente vê pra gente. É o querer de Deus. E a partir do momento que a gente começa a sonhar os sonhos de Deus, a gente deixa a nossa vontade para trás e passa a viver o que o Senhor quer para nós. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Eu não tenho palavras para explicar como é viver a vontade de Deus, mas é sempre o melhor para nós. E Ele vem nos confortando, nos consolando em todos os momentos que nós precisamos. E Ele não quer ninguém triste, Ele nos quer felizes, engrandecendo o nome dEle. Eu queria declarar agora que Deus está de braços abertos para nós, sempre com teu amor, e vindo nos abençoar e nos guardar. Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali nos seus jardins, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Essa palavra do Senhor pra nós essa noite. Ele está com os braços deles abertos para nos receber. Aleluias. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia.
quantas e quantas vezes a gente acaba nos deixando levar pelas coisas boas desse mundo e a gente acaba deixando as coisas de Cristo para trás. E aí a gente acaba percebendo que nos distanciamos de Deus, às vezes até por uma bênção que Ele nos deu, a gente acaba se afastando dele. A gente chega para a bênção e se afasta do Pai. Mas não é assim. E a mensagem que eu quero trazer é que Cristo está sempre de braços abertos para nós. Independente dos nossos pecados, nossas falhas, independente da gente acabar às vezes se afastando dele, Ele está sempre com seus braços de amor, está sempre conosco. Que a gente possa estar todo dia com o amor de Cristo ardendo em nossos corações, com essa chama acesa. Amém? Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali nos teus jardins, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me ensinar, me inspirar, me agir outra vez no meu coração. Me mandar, me levar, me ensinar, me inspirar, me agir outra vez no meu coração. Que todos os dias o Senhor possa estar nos molhando com seus rios, nos lavando, nos purificando. E que a cada dia Ele possa nos ensinar a ter paciência e esperar o tempo dEle para ver as coisas dEle. Porque nós somos apressados, mas o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Queria declarar agora como eu te amo. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu vou. Sem tua presença eu vou. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti.
o modo de Deus demonstrar o seu amor foi dando a vida do único filho dele por nós. A gente deve entregar a nossa vida a ele, para que não seja o nosso eu vivendo, mas o Espírito Santo vivendo em nós, para que o Senhor cumpra o seu querer em nós, para que Ele use nossas bocas, nossas pernas para ir a qualquer lugar, evangelizar, como eles fizeram a viagem ao Piauí, aqui mesmo na versão. As pessoas, elas precisam de Cristo, elas precisam entender que elas precisam entregar a vida delas para Cristo. Elas precisam entender que elas precisam amar a Cristo como Ele nos amou. Que a gente possa estar com nossas vidas sempre consagradas no Senhor, nos entregando. Que todos os dias nossa carne possa estar morrendo, para que o Espírito Santo nos use e faça em nós o teu querer. Senhor, Deus, Pai, meu Deus, estamos aqui, Deus, Pai, em Tua presença, Deus, para louvar e agradecer o Seu santo nome, Deus, Pai, meu Deus. Ó, Deus, Pai, meu Deus, seja, Pai, vindo, Pai, até nós, Deus, Pai, meu Deus, nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Deus. Ó, Pai, meu Deus, o Senhor está andando aqui, Pai, nos rondando, Pai, ó Deus, o Senhor se faz presente, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu, Pai, esse prazer de estar aqui, Pai, louvando e agradecendo o Seu nome, Pai. Porque mais um dia, Pai, o Senhor nos permitiu para levantar nossas camas, Pai, abrir nossos olhos, Pai, e vir à Tua casa, Deus. Ó, Pai, meu Deus, esteja, Pai, nos confortando, Pai, nos ajudando, Deus, Pai, meu Deus, seja, Pai, tomando nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Pai, meu Deus, não queremos, Pai, mais, Pai, viver a nossa vontade, Deus, mas a vontade do Senhor para nós, Deus. Pois Tu sabes o que é melhor para nós, Deus. Só Tu sabes, Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas, Deus. Pai, meu Deus, que nossas vidas, Deus, sejam sempre consagradas aqui no altar do Senhor, Pai. Que nós sejamos exemplos para onde quer que formos, Pai. Ó Deus, Pai, meu Deus, que não seja o nosso eu vivendo, Pai, mas o Senhor vivendo em nós, Deus. Ó Pai, que nossa boca, Pai, nossas mãos, Deus, todo o nosso corpo, Deus, seja para a Tua honra, seja dedicado a Ti, Pai, a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, Pai. Ó Deus, Pai, meu Deus, que todos os dias, Pai, nossa carne esteja morrendo, Deus, para que o Seu Santo Espírito, Deus, somente Ele esteja habitando em nós, Deus. Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, sempre estar, meu Deus, com os Seus braços de amor, Pai, estendidos para nos abraçar, para nos confortar, Deus. E estar sempre conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, Pai. Ó Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, humilhados, Pai, diante de Ti, Deus, para ser exaltado, Pai, na volta do Seu Filho Jesus, para que possamos ir para a glória e morar contigo e Te louvar para todos sempre, Pai. Deus, Pai, obrigado por tudo, Pai. Essa é a melhor oração que Ele faz, no nome do Seu Filho amado Jesus, amém. Agora nós estaremos passando por um momento de oferta. Queria convidar a Milena e a Flávia, que hoje está cantando junto com o nosso irmão Flávio Renato.
som. Eu me lembro o dia em que eu aqui cheguei. Foi tudo como eu sonhei. Meu sonho eu realizei. Consegui com uma canção tornar-me campeão. Tudo que aconteceu, Deus prometeu, agora é meu. Sentimentos, emoções, não vou me esquecer. A hora em que eu puder cantar pra você então ver que o meu sonho aconteceu. Dia e noite a minha alma sofreu. Muitos diziam que iria acabar, Mas a fé em mim ninguém podia matar. a minha história não termina aqui. Deus me conhece, sabe o melhor pra mim. Tenho que cantar, mesmo se eu chorar, pois entre as lágrimas minha voz irá soar. Eu me lembro o dia que eu aqui cheguei. Foi tudo como eu sonhei. Um sonho eu realizei. Consegui com uma canção tornar-me campeão. Tudo que aconteceu, Deus prometeu, agora é meu. Sentimentos e emoções, não vou me esquecer. A hora em que eu puder cantar pra você então ver que o meu sonho aconteceu. Dia e noite a minha alma sofreu. Muitos diziam que iria acabar, Mas a fé em mim ninguém podia matar. a minha história não termina aqui. Deus me conhece, sabe o melhor pra mim. Tenho que cantar, mesmo se eu chorar, pois entre as lágrimas. E o meu sonho aconteceu. Dia e noite a minha alma sofreu. Muitos diziam que iria acabar, mas a fé em mim ninguém podia matar. A minha história não termina aqui. Deus me conhece, sabe o melhor pra mim. Tenho que cantar, mesmo se eu chorar, pois entre as lágrimas minha voz irá soar. Irei cantar. Nós vamos estar declarando mais um louvor ao Senhor aqui.
Declarando que pela fé nós podemos clamar. Esperar só o restante do ministério subir aqui. Queria passar para o Hermes para que ele possa estar entregando a palavra ao pastor. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Primeiramente agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa dele, nesse culto de gratidão dos 10 anos da Embaixada Pastor Paulo dos Santos Menezes. Querido, ontem nós estivemos ali no Rio de Janeiro, no culto de comemoração de 65 anos dessa organização, né, no Brasil. Então, foi um grande culto com a presença de mais de 600 crianças, né, em pleno sábado, no Grande Rio, né, e isso nos motiva cada vez mais estar
com o apoio de vocês, pais, com o apoio desta igreja, né, a conduzir essas crianças no caminho a qual eles devem andar, né? E eu gostaria de convidar aqui o presidente dos homens da nossa igreja, para que ele esteja conduzindo o pregador desta noite, né, que é uma grande honra estar aqui, queridos, nesta igreja, eu, a irmã Elizabeth, o irmão Marcos, né, com todo o apoio que esta igreja nos tem dado, né, principalmente o patrono da embaixada, o pastor Paulo, e gostaria de contar cada vez mais com vocês, irmãos. Nós estamos aí em outra fase já do final de outra programação, e a partir do dia 14 em diante, todos os fins de semana, esses meninos vão estar conosco ali em Campos. Passo a palavra ao irmão Marcelo para que traga o pastor. Com muita honra, né? Muita glória, até aqui as crianças chegarem e conduzir o pastor, que é o pregador da noite hoje, né? Para honrar e para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Tem 5 minutos que recebi o convite. Irmão Salvador vai fazer o favor que ele pedir, né, e as crianças poderão irem para culto infantil. Sem correria, sem pressa. Sei que é muito bom, é muito esperado, mas vão com calma. Antes de prosseguirmos, irmãos, eu gostaria que o irmão Emerson está saindo, mas vai voltar, irmão Marquinhos, irmã Elizabeth, trouxesse todos os embaixadores e colocasse aqui, nessa bancada aqui do meio. Só vai ficar aqui irmão Matias, vamos mexer com ele não, né? Os demais que estiverem aqui vão desocupar pelo menos aqui uns 5, 6 bancos, para que todos os embaixadores da igreja se assentem aqui com os seus conselheiros, irmão Emerson, irmão Marcos, a irmã Elizabeth. Desde quarta-feira estamos em festa, tivemos aqui na quarta-feira um grande culto, com a presença de várias embaixadas, aqui no meio, por favor. Várias embaixadas estiveram presentes aqui, muitos meninos, a igreja ficou cheia de meninos. Tivemos a presença do pastor Arilson, da primeira igreja batista de Barra do Itabapoana, em São Francisco, veio trazer a palavra. Tivemos a presença do coordenador dos embaixadores da Associação Planície. Tivemos a presença do coordenador do Estado, que também nos honrou com a sua presença aqui. E hoje eles estão fechando, então, a programação comemorativa dos 10 anos dessa embaixada. Eles só erraram no nome, o resto está perfeito, né? Só escolheram mal o nome. Está sobrando menino aqui, ó, aqui, no meio aqui, por favor, os meninos aqui. Eu quero depois apresentar todos, aqui no meio. Não, tem mais banco para trás, lá onde está a irmã Tassiana. Vamos trocar de lugar, passem aqui para as laterais, as irmãs. Os maiores e os menores na frente. Viu, Lucas? Lucas não, Leandro. Leandro e Daniel pode trocar de lugar aí com os menores. Aí, Jonatas. Tem bateria, não? E agora vocês vão ficar de pé, os embaixadores e conselheiros, e vão recitar aquela divisa de vocês, bem bonita. Vamos, todos os embaixadores? Isso.
Ok. Palmas, irmãos. Som. E respondam para nós, o que é um embaixador? Foi mal, hein? Falhou. Vamos, todo mundo junto? Os embaixadores? Aquele que representa o seu governo, o seu rei. Eu aprendi rei. Mudou? Faz tempo, mas não podiam ter mudado, né? Senão quebra a gente. Aquele que representa o seu rei na corte de outro rei. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida da nossa embaixada. Tem feito um grande trabalho. Quero aproveitar para parabenizar o irmão Marcos, o irmão Emerson, a irmã Elizabeth, pelo grande trabalho que a nossa embaixada tem feito. Eu gostaria de conhecer, que a igreja conhecesse os meninos que chegaram recentemente para a embaixada. Estão participando da embaixada há pouco tempo. Meninos cujos pais não são da igreja, não têm parentes na igreja, mas são aqui trazidos pela embaixada. Cadê, Marquinhos? Apresenta os meninos aí. Tá vendo, irmão? São 3, 6, 8 meninos que não tem nenhum parente aqui na igreja, não tem familiares na igreja. Estão aqui trazidos pela embaixada. Amém? Glória a Deus por isso. Então há que se reconhecer o trabalho da nossa embaixada, o progresso, né? E isso é muito marcante. Parabéns, irmãos. Deus abençoe, Deus continue usando, abençoando, capacitando aos irmãos conselheiros, e que a nossa embaixada continue assim crescendo para a honra e para a glória do Senhor. Parabéns à união de homens de nossa igreja, né? Que são os pais, né? A embaixada é filha da União de Homens Batista. Então é uma organização filha. Então, se o filho vai bem, se o filho está bem, o pai também recebe os elogios, né? E se Deus quiser, sem esperarmos muito tempo, teremos também aí um grupo de mensageiras com um trabalho também brilhante para a honra e para a glória do nosso Deus. Quero saudar os nossos visitantes. Gostaria de pedir para que fiquem de pé, por gentileza, para que recebam os cumprimentos de nossa igreja, dos nossos irmãos. Tem ali mais uma vez o diácono, irmão Gelson, com a sua esposa, acredito. Deus abençoe. Muito obrigado pela visita. Ali uma jovenzinha também. Temos mais algum outro visitante? Deus abençoe a todos. Quero também saudar os ouvintes da radioatividade, os fiéis ouvintes que todos os domingos estão lá ligadinhos, participando do nosso culto, ouvindo a palavra do Senhor, e também não cessamos de convidá-los para que venham aqui, venham ver de perto, né? Em não podendo, então esperamos que Deus continue abençoando e continue ouvindo. Uma maneira que a igreja encontrou para proporcionar que as pessoas nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que estejam, pelo menos a uma distância, né, onde a rádio alcança, possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Queremos mandar um grande abraço ao amigo Miraldo, né, que fica lá nos controles. Deus abençoe a vida dele. Também queremos cumprimentar os internautas, os que possam, porventura, estar nos assistindo agora, o que venham assistir depois. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito do Senhor esteja enchendo cada coração com a sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e ler um texto que abrange parte do tema da divisa recitada pelos nossos embaixadores.
Pai amado, Deus, nós te louvamos por esse encontro de louvor, de adoração, pela oportunidade que temos, ó Deus, estamos em sua casa nessa noite, participando dessa grande festa espiritual. Te louvamos, ó Deus, pela vida dessa organização de nossa igreja, que completa 10 anos de existência, a embaixada de nossa igreja. Nós te louvamos por todos esses meninos, nós te louvamos pelos seus conselheiros, te louvamos, ó Deus, pelo bom trabalho que a embaixada tem realizado, no sentido de estar trazendo meninos aos pés do Senhor Jesus, cumprindo assim o propósito do Senhor, cumprindo assim a missão do Senhor para nós, que é de sermos intermediários, que é de sermos transmissores da palavra do Senhor, para que haja reconciliação do homem com Deus. Continue, Deus, abençoando a nossa embaixada, continue abençoando essa organização no Brasil, que completa 65 anos, que ela continue, ó Deus, instruindo meninos na sua palavra, e tirando meninos, ó Deus, dos caminhos da perdição, dos caminhos que não agradam ao Senhor e que só levam à destruição, e proporcionando, ó Deus, o conhecimento de um novo caminho, de uma nova realidade de vida, e também através dos meninos, alcançando as suas famílias. Abençoa, Senhor, cada um desses meninos, esses que estão chegando para a sua igreja, chegando através da embaixada, cujos pais talvez não tenham conhecimento da sua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, através deles, estar também levando esse conhecimento, levando a palavra, levando a luz às suas casas, às suas famílias, Senhor. Ó Pai, assim oramos, pedindo-te agora que o Senhor venha aplicar a sua palavra aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto lido, irmãos, ele nos apresenta propósito de Deus para o homem após a sua queda, o meio através do qual este propósito pode se cumprir, pode se realizar, e os representantes do Senhor Jesus aqui na terra, que são como que intermediários, são os porta-vozes da palavra do Senhor e anunciadores do plano do Senhor para o homem. O texto diz que o grande propósito de Deus para o homem pecador é que haja uma reconciliação deste homem e o seu Criador. E quando se fala em reconciliação, fica claro que há uma inimizade, que há um problema, que há um conflito a ser solucionado. Caso contrário, não se falaria em reconciliação. Quando duas ou mais partes precisam ser reconciliadas, fica subentendido que há um conflito entre essas partes, que há um rompimento da comunhão, da amizade, da comunicação entre essas pessoas. É o que acontece, por exemplo, quando um casal briga, discute, às vezes chega a separar, vai cada um para um lado, e depois, pela graça do Senhor, há uma reconciliação, né? Então, se a palavra do Senhor diz que Deus pretende promover uma reconciliação do homem para com ele, fica claro que houve uma ruptura do relacionamento, que houve um conflito entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. E isso aconteceu ainda lá no Éden, quando Deus criou aquele casal e colocou ali no jardim maravilhoso, e colocou no meio do jardim um teste de obediência, de fidelidade, e eles não foram capazes de corresponder àquele teste, de obedecerem ao Senhor, e o homem pecou, a mulher pecou, e o homem de um modo geral pecou, e nos informa a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 3, nos versos 23 e 24, que tendo o casal pecado, Deus o mandou para fora do jardim, Deus o expulsou do jardim.
Deus mandou o casal embora, expulsou do jardim e ainda colocou guardas, anjos com espadas que guardavam o jardim para que aquele casal não retornasse de modo ilegal, de modo ilegítimo, de modo contrário à vontade do Senhor. Então houve ali ainda no jardim, houve naquele tempo essa separação. E de lá para cá, a Bíblia vem dizendo que o homem entrou num estado de inimizade contra Deus. Tiago diz que todo aquele que comete pecado constitui-se inimigo de Deus. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não há como ser amigo do mundo e ao mesmo tempo amigo de Deus. Porque o mundo é contrário à vontade de Deus. Quando falamos em mundo, falamos em toda sorte de pecado que há no mundo. Falamos na liberdade que o homem tem de pecar, porque ele não tem regras. Ele não tem nada que o contenha e o faça deixar de pecar. Ele peca deliberadamente, porque ele é desobediente, porque ele está dominado pelo pecado, ele está escravizado por Satanás. Então, ser amigo do mundo é aquele que gosta dos prazeres do mundo. É aquele que ama os prazeres do mundo e por isso não quer saber do Senhor. Ele acha o mundo muito bom, muito gostoso, é tudo muito prazeroso e ele não quer perder isso. Então, ele vai lá e faz uma amizade com o mundo, ele entra numa ligação com o mundo. Ele estabelece um relacionamento com o mundo. E por conta disso, ele fica separado de Deus. Porque Deus não se dá a amizade, Deus não se dá a comunhão com aquele que faz amizade com o mundo, com aquele que gosta do mundo, com aquele que tem prazer no mundo. O homem, ou ele tem prazer no mundo, ou ele tem prazer nas coisas do Senhor, no próprio Senhor, na sua palavra, nos seus ensinamentos, na obediência ao Senhor. Quem tem prazer na obediência ao Senhor não tem prazer no mundo. E quem tem prazer no mundo é porque não tem prazer no Senhor. Não há como conciliar. Não há como amar aos dois ao mesmo tempo. Não há como amar ao mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Por isso a Bíblia diz que quem ama o mundo odeia a Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso a Deus revela na sua palavra o seu propósito de promover a reconciliação, de acabar com essa barreira, de romper essa separação, de possibilitar ao homem um regresso, de possibilitar ao homem que novamente tenha amizade, tenha comunhão com ele. Infelizmente o pecado interfere, o pecado atrapalha, porque o pecado, irmãos, tem uma força separadora muito grande. O pecado tem um poder muito grande de romper relacionamentos. Não simplesmente entre Deus e o homem, mas também entre as pessoas. Quantos relacionamentos familiares são rompidos, são quebrados por conta do pecado? Porque um deixa de ser fiel ao outro e o relacionamento é quebrado. Quantos relacionamentos de pais com filhos são quebrados, porque os filhos não querem mais se submeter, não querem mais a obediência, eles se entregam ao pecado, e desobediência é pecado. Então o pecado ele tem uma força separadora muito grande. Só Deus tem o poder de unir, o Espírito Santo ele vincula, ele une, ele conecta as pessoas, mas o pecado ele só tende a separar, a romper relacionamentos, a separar. Essa é a sina do pecado. E Deus, sabendo disso, ele diz na sua palavra, texto lido, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Com isso, o Senhor deixa claro que o seu grande propósito é promover a reconciliação. Deus não tem nenhum prazer em que o homem fique distante dele.
Deus não tem nenhuma alegria em que haja esse rompimento do relacionamento entre o homem e ele. Deus criou o homem para viver em intimidade com ele. Deus criou o homem para ter amizade com ele. E ele não abre mão desse propósito. Por isso, em relação àqueles que ainda estão separados, que ainda estão em estado de inimizade contra ele, Deus está trabalhando em Cristo para trazê-los de volta. Deus não tem nenhuma dificuldade para perdoar o homem. E ele diz: eu perdoo, eu esqueço o seu pecado, eu jogo o seu pecado no fundo do mar, a muitos 1000 metros de profundidade, e eu não mais vou me lembrar dos seus pecados. Porque Deus tem poder para fazer isso. Tem poder para esquecer os nossos pecados. Então Deus, ele não alimenta a inimizade. Deus não alimenta a contenda. Deus não alimenta a separação entre ele e o homem. Aqueles que vivem separados de Deus, assim o vivem porque querem. Porque insistem na desobediência. Porque insistem em viver longe de Deus. Não porque Deus os queira distante. Não porque Deus os rejeite, não. Deus quer que haja reconciliação. Todo dia Deus quer que pessoas estejam sendo reconciliadas com Ele. Esse é o prazer de Deus, esse é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus em relação ao homem. E Ele deixa isso aqui bem claro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus de imediato já anunciou o seu plano de reconciliação. Deus não esperou tempo algum. Logo que o pecado atingiu a raça humana, através daquele casal, Deus já anunciou o seu plano de, através de Jesus Cristo, romper a barreira, romper essa separação, romper esse abismo e possibilitar o retorno ao homem. Possibilitar que ele retorne ao seu Criador para novamente ter comunhão, ter amizade com ele. Se temos alguém aqui nessa noite, ou alguém que nos ouve ou nos assiste, saiba disso. Se você está afastado de Deus, não é porque Deus assim o quer. Não é esta a vontade de Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus não despreza ninguém. Deus não impede o retorno de ninguém. Deus está sempre de braços abertos, como representado na parábola do filho pródigo. Aquele pai sempre à espera do retorno de seu filho. E quando ele retornou, foi recebido de braços abertos, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a capacidade perdoadora. Aquele pai representa Deus em relação ao pecador. Então, se tem alguém longe de Deus, se tem alguém afastado de Deus, se tem alguém que é inimigo de Deus, porque vive no pecado, porque vive para o mundo, porque não quer abrir mão do mundo, porque gosta do mundo, porque quer aproveitar o mundo, saiba que Deus deseja o seu retorno. Deus o espera, Deus o aguarda para perdoá-lo de seus pecados e conceder a você de novo todos os direitos de filiação, conceder a você o perdão e recebê-lo com todo amor, com todo carinho. E além de mostrar, além de ensinar o propósito de Deus, que é este, que é o da reconciliação, o texto nos ensina o meio pelo qual Deus consegue promover a reconciliação. O pecado separou o homem de Deus e continua separando. Como Isaías diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eles são uma barreira entre Deus e o homem. Mas Deus deu um jeito de construir uma ponte. O pecado veio e abriu como que um abismo, né, uma cratera, impedindo que o homem atravessasse aquele abismo e chegasse de novo a Deus. Deus veio e construiu uma ponte.
E essa ponte é Jesus. Paulo diz então que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo. É através de Cristo que Deus promove a reconciliação. E daí nós vamos entender então o que Cristo disse e João registrou no seu Evangelho, no capítulo 14, verso 6. O que está escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode romper o abismo. Ninguém pode transpor essa ruptura, essa cratera e chegar do outro lado, se não usar a única ponte que possibilita isso, e essa ponte é Jesus. É isso que Cristo quis dizer, isso que ele quis ensinar. Não tem outro caminho, não tem que cortar a volta. Não adianta ir por ali que você não vai encontrar passagem. Não adianta querer cortar a volta pelo outro lado que você não vai encontrar passagem. É essa ponte estreita que é Jesus, ela é a única ligação do homem para Deus. Deus, ele não cobre o abismo. Ele construiu uma ponte. E aí o homem tem que atravessar por ela. A cruz de Cristo é que estabelece essa ligação entre o homem e Deus. É ela que transpõe o abismo. É ela que une aquele que está de um lado do abismo àquele que está do outro lado, que é Deus. Essa ponte é Jesus. A reconciliação do homem com Deus só é possível porque Cristo morreu por nós, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Se nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, isso significaria a nossa morte, a nossa punição. Cristo teve que pagar o preço para que Deus nos recebesse de volta. Porque quando o homem foi afastado de Deus pelo pecado, Deus disse assim: olha, o salário do pecado é a morte. A redenção só será feita através do sangue. O preço é um preço de sangue. Alguém vai ter que morrer para, com a sua morte, construir uma ponte, construir um acesso, porque o pecador não podia chegar até Deus. E aí, por isso Paulo disse então que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus fez de Cristo uma ponte. Ninguém vai conseguir chegar a Deus porque é bonito, porque é feio, porque é rico, porque é pobre, porque é bom, porque é ruim. Não. Ninguém consegue chegar a Deus pelo que é ou pelo que deixa de ser. Tem alguns que acham: eu não sou assim, não sou daquele jeito, não sou assim, não sou assado, então eu vou chegar até Deus. Não. Ninguém pode chegar a Deus pelo que é ou pelo que não é. Só podemos chegar a Deus pelo que Cristo foi, pelo que Cristo fez por nós. Deus estava em Cristo reconciliando. Esse é o único meio, é o único caminho. Não adianta ninguém confiar na sua bondade, não adianta ninguém confiar na sua retidão, nas suas boas qualidades de cidadão, de homem, de mulher, de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho. Não adianta confiar naquilo que é ou deixa de ser. Só Cristo pode nos levar de volta a Deus. Deus só pôde me aceitar na comunhão com Ele porque Cristo morreu por mim. Só por isso. Se Cristo não tivesse morrido por mim, estaria eu e todo mundo ainda separados de Deus, longe de Deus. E o abismo continuaria aberto, sem ponte, sem acesso. E ninguém poderia voltar para Deus. Ninguém poderia ter comunhão com Deus. Mas graças ao sacrifício de Cristo, hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Temos amizade, temos comunhão, temos intimidade com o nosso Deus, nos relacionamos com Ele, porque
Cristo morreu por nós. Esse é o único meio através do qual se pode chegar a Deus, através do qual nós deixamos de ser inimigos de Deus e desfrutamos novamente da amizade com Ele. Mas o texto vai além disso, além de falar do propósito de Deus, que é o de reconciliar o homem com Ele, além de falar do meio pelo qual Deus faz isso, o texto apresenta aqui a nossa responsabilidade. Aí vai dizer que eu e cada um desses meninos, cada uma dessas mulheres, desses homens, todos nós somos embaixadores de Deus. E os embaixadores nos ensinaram que um embaixador é aquele que representa o seu rei ou o seu governo na corte de outro rei. Todos os países têm embaixadas em outros países. O Brasil tem embaixada em todos os países com os quais ele mantém amizade. Então, provavelmente todos, porque o Brasil é amigo de todo mundo, né? Graças a Deus, não temos inimizade, guerra com nenhum país. Então, o que faz? O país vai lá, no outro país estrangeiro, constrói lá uma sede chamada embaixada, e ali coloca um homem chamado embaixador, e ele vai representar ali os interesses do governo brasileiro naquele país. Qualquer problema lá com imigrante, com algum brasileiro, qualquer problema, né, qualquer conflito, aquele embaixador vai intermediar, ele vai representar o governo brasileiro e buscar uma solução para aquele problema. Porque imaginem, né, se o representante, né, o chefe, né, da nação tivesse que ir a cada país para tratar dos assuntos de interesse do seu país, né? Então não ia parar em casa, coitado da Dilma, né? Ia viver viajando, tendo que ir a cada país para tratar dos interesses do Brasil. Mas ela não precisa fazer isso, porque o Brasil tem em cada país um representante, um embaixador que defende ali os interesses da nossa nação, que representa ali o governo brasileiro naquela nação, ou em todas essas nações. Aí a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui estamos nós no mundo representando o Rei Jesus. Então a nós foi dada essa autoridade, a autoridade de embaixadores. E aí Paulo diz, como se por nós Deus chegasse para o homem e dissesse assim: olha, eu mando que você se reconcilie com Deus. Deus nos deu essa autoridade. Autoridade de embaixador, de chegar para os homens e dizer: olha, você precisa se reconciliar com o meu rei. O meu rei manda dizer a você que não quer inimizade com você. Ele quer ter amizade com você, ele quer ter uma boa relação com você. São os embaixadores que transmitem as intenções do nosso rei, do rei Jesus, para as pessoas, para todas as pessoas. E é isso então que nos diz a palavra do Senhor. De sorte que somos, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então nós estamos aqui nesse mundo em nome de Cristo. Por isso nós falamos em nome de Cristo. Então quando vamos exortar alguém, quando vamos aconselhar alguém, quando vamos falar da palavra para alguém, nós temos que ir em nome do nosso Rei, em nome de Cristo, não em nosso nome. Porque eu não tenho nada para dizer à pessoa. Eu não tenho intenções em relação àquela pessoa. Eu vou representar as intenções do meu Rei. Eu vou representar os interesses do meu Rei, que é Jesus Cristo. Então, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então é Deus exortando o homem. Então quando nós falamos da parte de Deus. Falamos da parte do Senhor. Nós somos porta-vozes do nosso Rei Jesus. Algumas pessoas não entendem isso. Ai, fulano veio dizer para mim que ele é crente, eu preciso ser crente, preciso me arrepender dos meus pecados. Quem é fulano? Ele acha que ele é melhor do que eu.
pessoa não entende que nós estamos falando em nome do Rei Jesus. Não estamos falando em nosso nome. É Deus que nos encarregou dessa missão. Foi Deus que disse assim: olha, você vai a toda criatura, você vai ao seu colega, ao seu amigo, ao seu vizinho e diga em meu nome para essa pessoa que ela precisa se reconciliar comigo, diz o Senhor, né? E a reconciliação se dá por meio de Jesus, quando o homem se arrepende, quando o homem muda de pensar, quando o homem muda o seu coração e se volta para o Senhor, quando ele entende que não pode mais viver em inimizade contra Deus. Então, irmãos, o texto é muito rico em nos ensinar isso. Fala aqui do propósito de Deus, e aí nesse propósito está inserido o problema do pecado, que causou a separação, que causou divisão, mas está aqui Deus dizendo para o homem: olha, eu quero ser seu amigo. Deus quer ser amigo do homem. Deus não quer ser inimigo de ninguém. Deus não quer ter ninguém por inimigo. A Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que é amor não quer ter inimigos. Aquele que é amor quer ter todo mundo à sua volta, quer ter todo mundo na comunhão com Ele. Jesus Cristo disse: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem morada para todo mundo, tem lugar para todo mundo. O céu comporta quase esses 8 bilhões de pessoas da população hoje mundial. E todos aqueles que já morreram até hoje, eu não sei quantos são, né? Entre vivos e mortos. E quantos teremos ainda até a volta de Cristo. Mas o céu, com certeza, tem lugar para todo mundo. Deus preparou um céu para todo mundo. Não vai ter problema de superlotação, não vai ficar ninguém de fora. Todo aquele que quiser pode entrar no céu, porque Deus quer todo mundo em amizade com Ele. Deus quer todo mundo desfrutando do seu amor, da companhia. Esse é o prazer de Deus, essa é a alegria do Senhor. Deus tem muita alegria quando alguém se reconcilia com Ele, né? Ou maior do que a alegria que há, né, entre um casal que se reconcilia, entre duas pessoas, né? Não importa que tipo de relação elas tinham, quando elas se reconciliam, né, certamente há um recobrar da alegria, né, uma festa, né, porque ninguém gosta de ter inimizade com ninguém, muito menos Deus. Porque Deus criou o homem com amor, com carinho. Deus criou o homem com toda a dedicação para ser amigo dele. Para ser amigo dele. É esse o prazer de Deus. É esta a vontade do Senhor. Para que isso seja possível, Ele já enviou Jesus. Jesus já morreu. A ponte está construída. A ponte está construída. Quem quiser pode passar por ela. Quem quiser pode chegar a Deus. Ninguém está impedido. Não há obstáculo, não há impedimento. Só o pecado. Só o mundo, que muitos não querem deixar, muitos não querem abandonar. Mas para aquele que quer abandonar, que quer deixar o mundo e cruzar a ponte que é Jesus, vai chegar a Deus e ser recebido com muita alegria. E a alegria também será para nós como representantes do Senhor, como boca do Senhor, como porta-vozes do Senhor, né, que anunciamos para os homens a intenção de Deus, o desejo do coração de Deus. Será que temos alguém nessa noite, alguém que esteja nos ouvindo de alguma maneira, alguém que tenha consciência que é inimigo de Deus, porque se ama o mundo, se ama o pecado, se não quer saber de Deus, é porque é inimigo de Deus, mas que quer nessa noite usar a ponte que Deus construiu, que é Jesus, e voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai, e voltar para a presença do Pai. Será que temos alguém nessa noite? Irmão Salvador está nos conduzindo aqui no cântico. Vamos cantar 259, né, um hino clássico para esse momento. Um hino que diz, ou indaga, pergunta: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar,
Que destino há de ter a sua alma? 259. Qual será no futuro o teu lar? Ou seja, o hino está perguntando: quando você morrer, para onde você vai? Para o céu só irão os amigos de Deus. Se alguém aqui tem algum inimigo, você recebe esse inimigo na sua casa? Certamente que não. Só recebemos em nossas casas os amigos, não é isso? Da mesma maneira, só serão recebidos no céu os amigos de Deus. Os inimigos de Deus continuarão longe, continuarão distante de Deus. Não porque Deus assim o quer, como já foi dito. Não porque seja esta a vontade de Deus, mas pela insistência de alguns em manterem a inimizade contra Deus, porque não querem nada com Deus, não querem saber de Deus, não querem amizade com Deus, só querem amizade com o mundo. E não tem como ter amizade com o mundo e ao mesmo tempo ter amizade com Deus. Então o hino pergunta: quando você morrer, você vai ser recebido no céu como amigo de Deus, na casa de Deus? Ou vai continuar longe de Deus, separado de Deus? Você tem a escolha. A decisão é sua. Não adianta você dizer: isso é Deus que sabe, Deus é que resolve, o problema é dele. Se ele achar que eu devo ser recebido no céu, a casa é dele e ele decide. Se ele achar que não, também a decisão é dele. Não. A decisão é do homem. Lugar há para todo mundo. Deus preparou, Cristo preparou lugar para todo mundo. Mas é preciso que o homem queira. Se você é um inimigo de Deus, rompa essa inimizade nessa noite. Vamos fazer as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus através de Jesus. Usa a ponte que Deus já construiu e corra para Deus. Volte para Deus. Volte para os braços do Pai. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu vou ler a segunda estrofe, que diz assim: tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Será que você é um desses? Que está procurando a paz lá no mundo, nos prazeres que agora você sente, mas daqui a pouco passa. Mas na última hora da vida, eles, ou seja, os prazeres, não te satisfarão. Agora a pessoa está pensando na bebida, está pensando nos relacionamentos, mas na hora que o sujeito está lá na UTI, entre a vida e a morte, ele não está lá pensando no seu carro, não está lá pensando na sua mulher, não está lá pensando em ninguém. Ele está com o maior medo de morrer. Não está pensando na bebida, no cigarro,
porque o prazer nessa hora não pode satisfazer. No momento em que a vida está como que escoando pelos dedos, ele vê a sua vida se esvaindo. Tem muita gente assim, procurando a paz no mundo, nos prazeres do mundo, mas os prazeres passam. Salomão disse: vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo acaba em vaidade. A única coisa que permanece é a vida eterna, é a amizade com Deus. Essa dura para a eternidade. Então quero convidar você para que ainda nessa noite reconcilie-se com Deus, volte a ter amizade com o Senhor, volte para a presença do Senhor. Tu procuras a paz neste mundo. Se tem alguém aqui nessa noite, mas entende que precisa mudar, precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar os seus valores e valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor, que é a vida eterna, que é a salvação. Eu quero te convidar a uma tomada de decisão nessa noite, de uma entrega de vida a Cristo. Eu quero começar perguntando se há um embaixador que ainda não tomou essa decisão e queira tomá-la agora. Tem algum embaixador que ainda não entregou a sua vida a Cristo? Algum desses meninos? E quer entregar nessa noite a sua vida ao Senhor Jesus? Se tiver, levante uma de suas mãos. Tem algum embaixador? Todos vocês são crentes? Tem certeza da salvação? São amigos de Deus? Algum adulto? Um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um ou uma adolescente, alguém que queira nessa noite consertar a sua relação com Deus. É uma oportunidade para um conserto, para uma reconciliação. Deus não quer ter inimigos, Deus não deseja ter inimigos. Por isso te convido a uma reconciliação. Jesus é o único meio, é a única ponte que existe, é o único caminho que existe para salvar o pecador. Não tem atalho. Jesus é o único caminho. Meu amigo, você tem a escolha. Alguém nessa noite que queira escolher Jesus? Alguém que queira reconciliar-se com Ele nessa noite? Se tiver, levante uma de suas mãos. Alguém? Não deixe o diabo sentar no seu braço e fazer peso para ele não ser erguido. Porque o diabo faz tudo para atrapalhar, faz tudo para impedir que a pessoa tome uma decisão. Essa hora que ele trabalha para atrapalhar, para cutucar, para impedir, para desviar a atenção da pessoa, para impedir a pessoa, causando vergonha, medo, indecisão. Olha, sua alma está manchada e você não pode nunca ver o semblante de Deus. Você não vai poder entrar no céu se você continuar sendo inimigo de Deus. Só os crentes com os corações limpos, lavados pelo sangue de Jesus, poderão ter o gozo no céu. Alguém nessa noite queira tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de reconciliar-se com Cristo? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Alguém, um homem, uma mulher? Tem certeza que você compreendeu a palavra e é capaz de avaliar a sua condição diante de Deus? Se você é um amigo de Deus ou é amigo do mundo, é amigo do diabo? Porque quem comanda o mundo é o diabo. Quem vive para o mundo vive para Satanás. Hoje Cristo quer te libertar. Alguém nessa noite queira entregar a sua vida a Cristo, queira reconciliar-se com o Senhor Jesus? Se você quer tomar essa decisão de deixar os seus pecados, de deixar de ser amigo do mundo, para entregar a sua vida a Jesus, o melhor amigo que existe, esta é a última oportunidade da noite. A menos que você vá para uma outra igreja e ainda tenha uma nova oportunidade, mas aqui
É a sua última oportunidade. Alguém quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? Se estiver, levante com suas mãos. Queremos orar pela sua vida. Você tem a escolha é sua. E essa escolha é entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Cristo é vida. Rejeitar Cristo é perdição, é morte, é condenação. Amanhã pode não dar mais tempo de tomar uma decisão. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Não quero ser insistente. Deixa agora por conta do Espírito do Senhor para continuar falando a sua vida ao seu coração. Meus irmãos, na terça-feira teremos culto na casa do irmão Gilberto e da irmã Bertolina. O dirigente será a irmã Marli Crespo e o pastor estará pregando. Na quarta-feira daremos continuidade à nossa assembleia extraordinária, concluindo assim a análise e fazendo a votação da reforma do estatuto de nossa igreja. Gostaria que, pelo menos aqueles irmãos que têm condições de virem, né, que venham na quarta-feira, porque precisamos de quórum, né, para que isso seja possível. Na quinta-feira, como sempre, culto lá no nosso núcleo da nossa igreja, no Parque Santuário. Um trabalho que precisa sempre do apoio, da participação dos irmãos. E sexta-feira aqui, culto de oração, estará dirigindo a irmã Gessirley, na sexta-feira. No sábado vai acontecer aqui o desfile cívico, e a igreja Palavra e Vida está convidando a nossa igreja a participar, né, de um movimento, enfim, uma caminhada cristã, uma caminhada de propagação do nome do Senhor. Quem tiver a camisa amarela, Jesus Transforma. Quem não tiver, poderá adquirir no evento no sábado. Tá bom, irmãos? E após vai haver um culto. Tá, ok. A Meni quer falar dos mananciais. Tá? É isso? É só isso? Tem jeito. Viu como é que ele me ama? Oi, amada igreja. Quero agradecer mais uma vez a amada igreja por ontem, né, que foi aquela grande festa ali em Conselheiro. Quem não foi, perdeu. E eu agradeço de coração a cada um. Eu quero lembrar dos mananciais, irmãs, que eu quero acertar com a nossa tesoureira. Ainda faltam 18 pessoas ainda para acertar comigo. E eu gostaria que isso acontecesse até domingo que vem, porque eu quero estar passando para a irmã Daniele para me tirar essa responsabilidade de mim. Por favor, irmãos, façam isso, tá? E o outro é para lembrar, irmãos, que setembro já está nas portas. E o nosso congresso, 13, 14 e 15, nós teremos pessoas de fora, e eu quero contar com essa amada igreja nos 3 dias, como ontem naquele maravilhoso culto. Amém? Essa obra não é minha, não é do pastor, não é de ninguém, é do Senhor. Eu quero ver essa igreja bem linda na sexta-feira, no sábado. Domingo eu não preciso falar, que domingo já fica bonita mesmo assim, né? Então, na sexta e no sábado eu quero ver todo mundo aqui, tá bom, amados? Obrigada. A hora dos recados, né? Boa noite, amados. Meu convite é para os jovens, né? Jovens solteiros, aí incluídos namorados, noivos e os sóis aí que estão esperando a sua bênção. Como eu disse pela manhã, não é para vir com estímulo para paquera. Se for de Deus, vai acontecer. Mas o objetivo é para vir aprender de Deus a respeito de relacionamento no namoro. Então, aqueles que estão sozinhos também podem vir começar. A idade que pode vir, se você está aí pensando em arranjar uma namoradinha,
Ainda não é a hora de ouvir do Senhor ainda o que você precisa aprender sobre namoro. Então venha, né? Os jovens solteiros aí, convide amanhã no Face, convide um amigo não crente, para eles também estarem aprendendo a respeito do que Deus pensa e quer que você faça na sua vida em relação a namoro. Amanhã às 19h30, pastor Douglas, dos jovens de Goitacazes, estará aqui. Então nós contamos com a pontualidade de vocês, né? Eu sei que na outra reunião, na primeira reunião foi maravilhoso, nós tivemos aqui mais de 50 jovens, foi lindo, eu não estava presente, mas eu sei, eu estava orando por essa reunião, vou estar orando amanhã, para que Deus abençoe vocês, para que vocês estejam aqui lindos, comportados, né? Honrando o nome da nossa igreja, o nome de Deus em primeiro lugar. Então eu conto com todos vocês, conto com aqueles adultos, né? A irmã Ivanilda esteve aqui nos ajudando na primeira reunião, então amanhã se puder também vir, estar, né, dando uma olhada e ajudando a olhar os nossos jovens. Eu sei que vocês não precisam ser olhados, porque o Senhor está olhando vocês, né? Mas nós precisamos também da companhia de alguns adultos. Pedimos aí os irmãos do Data Show que estejam se organizando aí, nós precisaremos do Data Show, os irmãos do Louvor também, né, que estejam aqui para ajudar o irmão Savinho. Então amanhã às 19h30, tá, jovens? Amém. Eu lembro os irmãos da nossa ida à usina Santa Maria no dia 7 de setembro. Queremos ir ali numa grande caravana, saindo daqui às 7 da manhã. Vamos passar o dia ali evangelizando, fechando com um grande culto na praça às 17 horas, fazendo um grande arrastão da igreja até a praça e realizando aquele culto para apoiar a Igreja Batista ali naquela localidade. Está precisando de força, de apoio, de ajuda para evangelizar aquele bairro. A igreja vai estar disponibilizando ônibus, ninguém vai precisar pagar passagem, mas pedimos àqueles que têm os seus carros que possam abrir mão do ônibus para que ele sirva aqueles que não têm condução. Os que forem precisam me dar um nome até domingo e uma contribuição de R$10 que é para o almoço. A igreja não tem condições de nos servir em nada, uma igreja carente, então a gente não vai para lá para dar despesa, vamos só para abençoar, vamos só para levar, para ajudar mesmo. Então, por isso nós precisamos de uma contribuição para que seja feito ali o almoço para aqueles que forem. Domingo vou sair acertando algumas irmãs que possam estar ali assumindo a cozinha. A igreja tem uma cozinha, a alimentação vai ser feita na igreja, para que assim então a gente possa passar o dia ali num grande dia de comunhão, de adoração. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser muito abençoador para as nossas vidas e para aquela igreja e toda a comunidade ali da usina Santa Maria. Tá bom, irmãos? Então vão se preparando, vão aí se precavendo, né, para essa nossa ida ali. Ninguém assuma compromisso para aquele dia, para a gente ir ali com uma grande caravana. Espero irmos ali com no mínimo 70, 80 irmãos para fazermos ali um grande trabalho para a honra e para a glória do nosso Deus. O pastor Oswaldo Guerra está contando conosco, aquela igreja está contando conosco. Os embaixadores, mensageiras, né, homens, mulheres, adolescentes. Então vamos com tudo e com todos. Amém, irmãos? Então até domingo eu preciso que os irmãos me deem o seu nome e a sua contribuição, porque vamos ter uma semana para então tomarmos as providências necessárias para o almoço nosso lá naquele dia. Tá certo? Tudo bem, irmãos, são essas comunicações que tínhamos a fazer. Já convoquei uma reunião de obreiros para o dia 3 de setembro, terça-feira da semana que vem, com o objetivo de, dentre outros assuntos, estarmos conversando com a igreja acerca da ordenação do irmão Anderson. Ele está concluindo o curso teológico e certamente a igreja quer vê-lo ordenado pastor, e tem todo um processo para que isso aconteça. A igreja tem que votar, tem que encaminhar a pedido à ordem dos pastores da planície, e ela tem todo um processo também a realizar para que venha culminar com o concílio, né, examinatório e a consagração, se aprovado for no concílio, nosso irmão, e se esse for o desejo da igreja. Tá bom, irmãos? Então precisamos reunir no dia 3 para que na assembleia do dia 8 possamos então tratar do assunto conforme for o consenso naquela reunião. Tá certo? Convido a todos a colocarem em pé e nós vamos orar e assim vamos encerrar o nosso culto. Esse culto tão maravilhoso, esse dia tão abençoado. Queremos agradecer aos nossos
os irmãos, visitantes, os amigos, os ouvintes, os internautas, a todos que têm participado conosco, a todos que têm alegrado, primeiro ao coração de Deus e também ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos falar com o nosso Deus, vamos orar neste momento. Senhor amado, nosso Deus bendito, Deus querido, Deus de amor, de graça, de misericórdia, Pai, nós te louvamos porque tudo fizeste para a nossa salvação. O Senhor não se contentou em ver o homem afastado, distanciado de ti. O Senhor providenciou os meios para a sua reconciliação, para a nossa reconciliação contigo. Por isso nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Senhor amado, e depois de termos sido reconciliados, também fomos feitos embaixadores, sendo nós aqui porta-vozes do Senhor, manifestando aos homens a vontade do Senhor e o plano do Senhor, o desejo do Senhor que todos voltem a ser amigos de Deus. Ó Pai, nós te louvamos por esse amor que tu tens pelo pecador, pelo desejo que tu tens em salvá-lo, Senhor amado. Pedimos por aqueles que estão afastados, distanciados do Senhor, aqueles que estão ainda em inimizade contra o Senhor. Pai, tem misericórdia destes. Toca em seus corações, toca em suas vidas, Senhor. Mostra-lhes a sua vontade, faça-os entender o seu plano e desejarem, ó Deus, desfrutarem da amizade contigo, Pai querido. Toca em cada vida, em cada coração. Abençoa agora os ouvintes, ó Deus, da radioatividade. Toca nos seus corações, nas suas vidas. Supra as suas necessidades, Senhor. Ó Deus, abençoa os internautas também, ó Deus, que eles sejam abençoados pela sua palavra. Que a sua palavra e o Senhor, através da sua palavra, que o seu Espírito, enquanto eles possam porventura estar assistindo o culto, que o seu Espírito possa alcançar também os seus corações, Pai querido. Lembramos, ó Deus, de pedir por aqueles irmãos que estão enfermos. Continue abençoando a irmã Silvana no seu tratamento, fortalecendo o seu organismo, Senhor amado. Ajuda a tua serva, Senhor, a superar e suportar, Senhor, todos os efeitos desse tratamento, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando esse tratamento, que ele seja eficaz, que seja ungido pelo Senhor, todos esses medicamentos, ó Deus, para repreender, para combater, para aniquilar, Senhor, a enfermidade, Pai. Abençoa o Lucas, Senhor, visita-o nessa hora, Pai querido, visita aquela UTI de hospital onde está aquela criança há meses, Senhor. Tenha misericórdia, toca nela, Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado, refaz aquilo que precisa ser refeito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida daquele menino, Senhor, tocando poderosamente, visita, ó Deus, com o seu poder nessa hora, Senhor, vai tocando, vai abençoando, Senhor, vai sarando, vai curando, Pai. Ó Deus, faça um milagre naquela vida, Senhor, e continua abençoando o irmão Vaval, a irmã Débora, a Emily, os seus familiares, dando paz, esperança, Senhor amado. Ó Deus, abençoa os teus servos. Continua abençoando o irmão Genesi também, Senhor. Ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos. Abençoa o seu Célio, esposo da irmã Joselma, que está hospitalizada, aguardando também uma cirurgia. Uma vez que sofreu aquele acidente, ó Deus, e precisa passar por uma cirurgia na perna. Tem misericórdia, abençoa. Providencia, Senhor, para que o mais rápido ele possa ser removido para um outro hospital e assim receber, ó Deus, esse procedimento cirúrgico para poder em seguida regressar para o seu lar, onde deverá continuar a sua recuperação, Senhor. Abençoa a irmã Joselma, dando força, dando paciência também, Senhor amado, os seus filhos. Deus abençoa todos aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia, Senhor. Todos aqueles que clamam, que suplicam por sua graça e misericórdia, visita-os nessa hora, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Vamos na graça e na paz de Jesus Cristo. Uma semana
Amém? Deus abençoe os embaixadores.